Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Olá, alunos! Bom, na videoaula de hoje, nós iremos resolver o exercício para casa da aula passada. Na verdade, faremos a correção e também daremos início a uma nova unidade. Peguem o livro de inglês de vocês e vamos começar a aula. Let's start! Homework Exercise. Vamos dar início resolvendo o exercício para a casa de vocês. Abra o livro na página 26 para iniciarmos a correção. Nos slides eu dei ênfase apenas nas respostas para facilitar vocês na hora de fazer a correção no livro. Bom, irei fazer a leitura das questões e das alternativas. Primeira questão. After reading the test, choose the correct alternative. Depois de ler o texto, escolha a alternativa correta. A. Mrs. King had two children. Ou seja, a alternativa A é two children. B. When Mr. King died, Mrs. King was in the hospital. In the hospital. Marquem o quadrado in the hospital. E caso vocês tenham acertado, façam a correção ao lado. Segunda questão. Mark T, true or F, false, according to the test. Marquem T para verdadeiro ou F para falso, de acordo com o texto. Alternativa A é falsa, alternativa B é falsa, a alternativa C é verdadeira e a alternativa D também é verdadeira. O gabarito fica assim: FFTT. E então, estão acertando? Vamos continuar. Terceira questão. Answer the following question according to the test. Responda as perguntas seguintes de acordo com o texto. A. Why did Mrs. King stay a long time in the hospital? Por que a senhora King ficou muito tempo no hospital? Resposta: Because she was ill. Porque a senhora King estava doente. B. Where was Mrs. King when her husband died? Onde a senhora King estava quando o marido morreu? Resposta: In the hospital. Ela estava no hospital. C. What was the name of Mrs. King's illness? Resposta: Amnésia. O nome da doença que a senhora King tinha era amnésia. Quarta questão. Classify the verbs into columns according to their simple past form. Classifique os verbos de acordo com a sua forma do simple past. Gente, essa quarta questão é muito importante. Vocês vão usar essa base do simple past no decorrer do ano e também nos próximos anos. Daí a importância. Vamos começar. Os irregular verbs são hit, put, keep, have, wake. Regular verbs, que terminam com D, recognize, create, loot, distribute, thrive. Regular verbs que terminam com ED, claim, direct, wish, guard, kick. E, por último, os regular verbs que terminam com IED, study, justify, cry, simplify, try.
Para responder essa questão, vocês teriam que lembrar daquela regrinha dos verbos regulares e verbos irregulares que nós vimos na aula passada. Continuando. Quinta questão. Now, write the simple past form of the verbs below. Agora, escreva a forma do simple past dos verbos abaixo. A. Wish. A forma do simple past, wished. Para facilitar a correção, eu já irei falar diretamente as palavras no simple past e vocês vão conferindo no livro de vocês se está correto. Wished, thrived, directed, put, justified, kept, tried, woke. Vamos agora para a sexta questão. Match the columns. Relacione as colunas. A. Mrs. King was sick. B. Mr. King had a car accident. C. Mrs. King stayed in a hospital. D. Mr. King finally died. Sétima questão. Complete the phrase using the words from the circle. Vocês vão completar as frases usando as palavras que estão dentro do círculo. A. The family was happy. B. Mr. King was badly injured. C. Mrs. King greeted the nurses. D. Mrs. King was pregnant. E. Mrs. King looked out of the door. Finalizando os exercícios da página 27, agora iremos para a oitava questão. Do you know other illness in English? Supply missing letters. Vocês conhecem outros tipos de doença em inglês? Vamos colocar agora as letras que estão faltando. Dor de cabeça. Em inglês, headache. Febre, fever. Resfriado, cold. Tosse, cog. Dor de barriga, stomachache. Catapora, chickenpox. Conseguiram finalizar a correção? Então, vamos agora para a próxima unidade. Ou melhor, para a próxima correção do exercício de gramática, na página 28. A correção anterior foi referente ao texto e agora vamos para a parte gramatical. Primeira questão. Match the columns with the question words and sentence. Relacione as colunas formando perguntas para as sentenças. Quem, onde, quantos, com que frequência, por quê? Vamos lá. Tentem falar em inglês junto comigo antes de iniciarmos. Who, where, how many, how often, why. Embaixo dessas alternativas, A, B, C, D e E, que se referem às palavras que nós acabamos de falar, tem vários quadradinhos que nós iremos responder com qual é a forma correta de fazer aquela pergunta, qual é a palavra que mais se adequa. No primeiro quadradinho será
Why are you so sad? Próximo. Será B. Where are your brothers? They are here. Agora, D. How often do you go to the beach? Posteriormente, C. Students are there? How many students are there? They are about 20. Por último, será a letra A. Who is the English teacher? It's Mary. Segunda questão. Complete the sentence using how old, how much, when, who, what. Bom, essas são as palavras que vocês deveriam usar para responder as frases, as sentenças abaixo. Na sentença que corresponde à letra A, será How old is she? He is 4 years old. B. How much is this? It's $20. C. When is the party? It's tomorrow. D. Who is your father? How is? E. What is the problem? E então, vocês conseguiram usar as palavras corretas? Vamos agora para a terceira questão. Underline the correct translation of each question word. Na terceira questão, vocês deveriam sublinhar a tradução correta de cada palavra interrogativa. Na primeira frase, vocês deveriam sublinhar a palavra quem, que significa who, em inglês. Na segunda coluna, que corresponde a when, será a palavra quando. Na terceira coluna, que corresponde à palavra why, será porquê, separado, já que esse tipo de porquê é usado para pergunta. Se vocês quiserem dizer porquê como justificativa, seria because. Quarta questão. Começa na página 28 e continua na página 29. Check the correct alternative. Cheque a alternativa correta. Escolha a alternativa correta. A. When are the boys going to the beach? B. When is the test? It's today. C. What's your problem? It's money. D. How many balls are there? E. How long it takes to arrive at home? F. How much money do you have? G. How deep is how deep is this lake? H. How old is your mother? E. How often do you go to school? As palavras que estão no slide para cada alternativa correspondem somente à resposta. Vejam se bate com o gabarito de vocês. Página 30. Sexta questão. Write this sentence in English. A. Onde você mora? Where do you live? B. Quem está em casa? Who is home? C. Quantos homens há aqui? How many are here? E D. Onde está o livro? Where is the book? Percebam que nós não fizemos a resolução da quinta questão, porque nós precisamos da imagem para poder fazer essa resolução. Já que a quinta questão, vocês deveriam encontrar 9 palavras interrogativas
no quebra-cabeça. Na verdade, está mais para um caça-palavras, né? Faremos a correção dessas questões em sala de aula. Então, conseguiram finalizar a correção de vocês? Espero que todos tenham tentado fazer o exercício para casa antes. Vamos agora começar a unidade 5, Unity 4. Unity 5, Prejudice. Iniciaremos fazendo a leitura do texto que fala sobre Martin Luther King Jr. Dream, o sonho de Martin Luther King. Tentem acompanhar junto comigo pelo livro e tentem repetir também as palavras. One day, a woman Rose Parks was traveling from work on a Montgomery bus in Alabama. She was tired after her day's work. She sat down in one of the seats at the back of the bus that were for black people. O que vocês acham de nós irmos fazendo a tradução também? Um dia, uma mulher chamada Rosa Parks estava voltando de ônibus do trabalho em Montgomery, no Alabama. Ela estava cansada depois de um dia de trabalho. Sentou em uma das cadeiras atrás do ônibus que eram destinadas a pessoas negras. Na imagem do slide, retrata-se uma foto de um ônibus da época, escrito Colored seat from here, ou seja, pessoas com cor sentem atrás. Continuando, no segundo parágrafo. White people used the ones in front, but the bus was crowded at night and there weren't enough seats for everyone. When a white man got on the bus and couldn't find a seat, the driver ordered Mrs. Park to get up and give him hers. As pessoas brancas usavam as cadeiras da frente, mas o ônibus estava cheio naquela noite e não havia cadeiras, lugares, suficientes para todos. Quando o homem branco subiu no ônibus e não encontrou um lugar, o motorista ordenou que a senhora Parks desse o lugar a ele. Mrs. Parks said she didn't know what made her to do it. Usually, she did as she was told, but that night she refused to give up her seat. The driver called policemen. She was arrested and dragged off to prison. A senhora Parks disse que não sabia o que a fez fazer aquilo. Geralmente ela fazia o que mandavam. Porém, naquela noite, entretanto, ela se recusou a ceder seu lugar. O motorista chamou um policial. Ela foi presa e levada à prisão. When Dr. Martin Luther King Jr. heard about it, he said, "We could all stop using the buses. If the passengers in the buses companies would have serious financial losses." Quando o Dr. Martin Luther King Jr. viu o caso, disse: "Poderíamos todos parar de usar ônibus. Se os passageiros fizessem isso, as empresas de ônibus teriam sérios problemas financeiros." This is what he meant by non-violent direct action. It was action that would express the people's strong feeling without attacking anyone. He got the idea from Gandhi. Era isso que ele queria dizer com ação direta não violenta. Era uma ação que expressaria o sentimento forte das pessoas sem que atacasse ninguém. Ele teve essa ideia inspirada em Gandhi. It was hard struggle, but at the last back, under the leadership of King, proved their point based
own construction. Foi uma luta dura, mas finalmente os negros, sob a liderança de King, provaram seu ponto de vista baseado na Constituição. In one of his famous speeches, Luther King said, "I say to you today, even though we face difficulties of today and tomorrow, I still have a dream." Em um dos seus discursos famosos, Luther King disse: "Eu digo a vocês hoje, mesmo que enfrentemos dificuldades hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho." His dream was that of a country where men would be truly equal. I have a dream that my 4 little children one day will live in a nation where they will be judged not by the color of their skin, but by the content of their character. With his faith, we will be able to work together, to struggle together, to go to prison together, to stand up for freedom together, knowing we will be free one day. Seu sonho era um país onde homens seriam verdadeiramente iguais. Eu tenho o sonho de que minhas 4 crianças viverão um dia em uma nação onde não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Com essa fé, nós podemos trabalhar juntos, lutar juntos, ir para a prisão juntos, lutar e nos erguer pela liberdade juntos, sabendo que seremos livres um dia. Na foto ao lado, vemos Martin Luther King em um de seus discursos. Quanto ao vocabulário que foi usado no texto, vamos agora para algumas traduções. Sat down, sentou-se. Seat, cadeiras, assentos. Crowded, cheio, lotado. Dragged, arrastado. Financial losses, perdas financeiras. Struggle, esforçar-se. Leadership, liderança. Speech, discursos. Virem a página do livro de vocês. Na página 33, iniciaremos o conteúdo de gramática. Grammar. Iremos falar sobre Simple Past e Past Continuous. Começando com Simple Past. Nós usamos o passado simples para falar sobre uma ação completa, algo que começou no passado e acabou. Foi uma ação definida. Usamos advérbios de tempos para enfatizar quando a ação aconteceu. For example, the students came yesterday. Os estudantes vieram ontem. Percebam que essa foi uma ação completa que aconteceu no passado e foi finalizada. Na imagem ao lado, vemos o past simple do verbo to be. Vamos repetir juntos. I was. He, she, it was. You, we, they were. Essa foi a forma negativa. Perdão, essa foi a forma afirmativa do verbo to be no past simple. Agora, a negativa. I wasn't. He, she, it wasn't. You, we, they weren't. Agora, question, a forma interrogativa. Was I? Was he? Was she? Was it? Were you? Were we? Were they? Enquanto que no simple past uma ação acontece e se finaliza naquele momento, no past continuous não.
Nós usamos o passado contínuo para falar sobre algo que começou antes de um certo tempo no passado e continuou acontecendo naquele tempo, ou seja, da ideia de continuidade. O passado simples descreve ações que demoraram certo tempo, mas acabaram. O passado contínuo não enfatiza o tempo da ação, quando aconteceu. Essa é a principal diferença entre simple past e past continuous. Percebam só como se dá a sentença no past continuous. Repitam comigo. I was, you were, we were, they were, he was, she was, it was. Até aqui é igual ao simple past, não é? Agora, a diferença é que nós vamos acrescentar o verbo e o ing no final do verbo. Por exemplo, o verbo to study no past continuous será acrescentado nesse verbo o ing. Então, a palavra ficará studying, não study. Percebam que tem um in no final, na pronúncia, tá bom? Vamos agora falar a frase de forma afirmativa. He was studying with me. Interrogativa. Was he studying with me? Negativa. He was not studying with me. Tradução. Ele estava estudando comigo. Ele estava estudando comigo. Ele não estava estudando comigo. O past continuous é dinâmico e o simple past é estático. Agora, na página 34, falaremos sobre o uso da palavra when ou while. When é usado em orações no passado contínuo com passado simples. Algo que estava acontecendo quando uma outra ação aconteceu. Por exemplo, I was studying when the telephone rang. Eu estava estudando quando o telefone tocou. Percebam que existem duas ações aí, o telefone tocando e a pessoa estudando. O que vai dividir, o que vai separar esses dois momentos é justamente o uso da palavra when, que significa quando. Repetindo, I was studying when the telephone rang. Outro exemplo. The boy was sleeping when his mother arrived. O garoto estava dormindo quando a mãe dele viajou. Percebam novamente que esse termo when separa duas ações diferentes. A primeira é a do garoto dormindo e a segunda foi da mãe que viajou. Percebam o uso também do past continuous, que faz a mudança do verbo. Sleeping, studying, sempre vai ter esse ing após o verbo. Enquanto que no simple past não existe essa mudança, não acrescenta-se o ing. Vamos agora para o termo while. É usado em orações com ações que estavam acontecendo simultaneamente. Exemplo, I was studying while my father was cooking. Eu estava estudando enquanto meu pai estava cozinhando. Ou seja, são duas ações que estão acontecendo no mesmo tempo. Outro exemplo. I was dancing and singing while my friends were studying. Eu estava dançando e cantando enquanto os meus amigos estavam estudando. O que separa o uso do termo when para while é justamente a sentença do simple past para o past continuous. No when, nós vamos começar com past continuous, ou seja, com algo que ainda está acontecendo, que vai ser demonstrado pelo uso da palavra ing, e depois algo que aconteceu.
que foram os exemplos que nós vimos. I was studying when the telephone rang. Eu estava estudando quando o telefone tocou. Ou seja, não era enquanto o telefone estava tocando. Para a gente tornar a frase totalmente no past continuous, ficaria I was studying while the telephone rang. Haveria tanto a mudança do when para while, quanto também o acréscimo do ing no verbo seguinte do passado. Vamos agora para o para casa, homework. Com base na videoaula de hoje, vocês vão resolver o texto, as questões relacionadas ao texto, da página 32 à página 33. E também irão resolver da página 34 à página 36, que já se referem aos exercícios de gramática. Também temos um texto extra a ser trabalhado, que é o significado dele é um conselho de ratos, a council of mice. Eu agradeço a vocês por terem assistido a aula de hoje, espero que tenham prestado atenção. Se possível, façam anotações no caderno de vocês para revisar posteriormente e tentem resolver o dever de casa antes da correção, tudo bem? Não vão esperar a gente fazer a correção para poder resolver os exercícios, tá? Tentem fazer sozinhos primeiro. Quanto à correção, vai ser um pouco diferente da aula de hoje. Ela vai ser enviada de forma separada para vocês pelo WhatsApp. Quem tiver dúvidas pode me mandar mensagem pelo grupo da escola e eu vou tirar essas dúvidas de maneira mais individual. A correção vai ser mais individualizada. Agradeço a atenção de vocês e é isso. Façam os exercícios para casa e até a próxima aula. Bye, bye!